A primeira coisa que fiz quando voltei ao dia anterior ao apocalipse foi injetar uma tonelada de vírus zumbi em mim mesmo. A garota ao meu lado riu e me chamou de idiota, mas só eu sabia que, em poucos dias, uma mutação apocalíptica ocorreria e 80% de todas as criaturas se tornariam monstros devoradores de homens. Os sobreviventes despertariam vários talentos e as divindades que governam as leis do universo desceriam à Terra. No entanto, essas divindades não podem intervir diretamente nas provações da Terra, então usam a proteção como desculpa para que os humanos busquem benefícios para elas. Em minha vida anterior, passei por grandes dificuldades para finalmente me juntar ao culto dos heróis. No entanto, embora eu tenha completado diligentemente centenas de missões, apenas uma falha levou a me apagarem impiedosamente. O que eu nunca esperava era que a ampulheta que eu acidentalmente peguei durante um teste realmente voltaria no tempo para antes do apocalipse começar. Agora, 7 dias antes do início do teste, relembrando os insultos que os heróis lançaram contra mim em minha vida anterior, juro pisoteá-los nesta vida. Agora estou determinado a me aprimorar. Preciso ativar meu talento antes que o apocalipse chegue. Com certeza, já havia pacientes infectados com o vírus zumbi, embora os médicos ainda não tivessem diagnosticado a condição, mas eu sabia claramente que eles haviam se transformado em zumbis. Ao olhar para o vírus zumbi à minha frente, hesitei. Se esse método de ativação estivesse errado, eu poderia morrer horrivelmente em meu dormitório. Mas, lembrando-me das humilhações que sofri em minha vida anterior, endureci meu coração e enfiei a seringa em uma artéria principal. Quando o vírus fez efeito, eu sabia que essa era minha última chance. Logo, em meu sonho, vi novamente as heroínas diante de seu convite sincero. Como eu poderia repetir o passado nesta vida? Afaste-se de mim. Na manhã seguinte, meus colegas de quarto, que haviam passado a noite em um cibercafé, finalmente voltaram para o dormitório. Ao ver minha aparência feroz, os 3 colegas de quarto ficaram assustados a ponto de se molharem. Até que alguém gritou meu nome e eu saí do estado de zumbi. Então, com entusiasmo, fui ao banheiro e, ao me ver no espelho, soube que minha aposta tinha valido a pena. Meu talento tinha realmente melhorado, embora eu ainda não soubesse a que nível esse despertar de talento chegaria. Enquanto ponderava sobre isso, uma voz do mundo cósmico ecoou repentinamente em minha mente. Fui escolhido como precursor para despertar meus talentos antes do apocalipse, ganhando 5% de aumento de experiência. No entanto, minhas habilidades atuais ainda são capazes de absorver vírus em pequena escala. Preciso de uma grande quantidade de vírus para aumentar minha força. Pensando nisso, fui mais uma vez ao hospital próximo, mas descobri uma multidão fugindo para fora. Ao me ver ali, estupefato, um tio gritou urgentemente para que eu corresse para salvar minha vida. De repente, lembrei-me de que, antes do apocalipse, em minha vida anterior, 3 incidentes estranhos ocorreram em River City, um dos quais foi um hospital em quarentena. Para mim, agora, isso é simplesmente uma cópia para ganhar experiência e atualizar o vírus. Rapidamente derrubei um zumbi e imediatamente usei minha habilidade exclusiva de absorção de vírus para ganhar alguns pontos de vírus. Sentindo a emoção da atualização, preparei-me para uma matança. Nenhum de vocês escapará agora. Ele sabia que a porta não aguentaria por muito tempo, então se virou e olhou para a enfermeira-chefe que ele vinha perseguindo há 2 anos sem sucesso. Estou atrás de você há tanto tempo. Você pode me dar um pouco de alegria antes de morrermos? Felizmente, um zumbi justo entrou pela porta bem a tempo. Nesse momento crítico, Song Zikion repentinamente puxou a garota para frente e a empurrou em direção ao zumbi. Em seguida, aproveitou a oportunidade para pular de uma janela próxima. Ao mesmo tempo, eu já havia eliminado todos os zumbis do 1º ao 3º andar. Quando cheguei ao 4º andar, inesperadamente encontrei uma enfermeira deitada no chão. Considerando que os militares logo colocariam a área em quarentena ao receber a notícia, eu precisava de alguém familiarizado com o hospital para me guiar. Imediatamente usei a habilidade de absorção de vírus na garota, tentando eliminar o vírus de seu corpo para evitar sua transformação em zumbi. Para minha surpresa, esse método realmente trouxe a garota de volta da beira da zumbificação. Além disso, a primeira coisa que ela fez ao acordar foi me agradecer, indicando que ela não havia perdido completamente a consciência depois de se transformar em zumbi. Sob a orientação da garota, cheguei ao laboratório e obtive um grande lote de amostras de vírus. Eu tinha que ir ao hospital, mas não tinha tempo. Então, misturei todos os vírus de lá e usei loucamente a absorção de vírus. Depois de absorver dezenas de vírus, ganhei muitos pontos de aprimoramento e alguns vírus letais para pessoas comuns. Em seguida,
Usei todos os pontos para aprimorar o vírus zumbi. Logo o sistema me notificou que meu vírus zumbi poderia evoluir e também me forneceu 4 direções para a evolução. Entre elas, o vírus da luz negra ofereceu o maior aprimoramento da minha força. O vírus da luz negra não apenas dobrou minha capacidade de autocura, mas também me deu a capacidade de devorar e evoluir. De repente, um zumbi se aproximou, mas antes que a garota ao meu lado pudesse reagir, eu já havia corrido e agarrado o pescoço do zumbi. Nesse momento, tanto minha velocidade quanto minha força aumentaram significativamente, então comecei a experimentar a habilidade de devorar que ganhei depois de evoluir. No entanto, a garota que assistia a essa cena ficou aterrorizada, mas respirou fundo para se acalmar. Ela acreditava que eu não faria mal a ela e disse que ajudaria a manter meu segredo. Durante esse momento, eu me apresentei como Shenbai e também soube que o nome da garota era Sushin. Para evitar ser capturado e isolado, não tive escolha a não ser levar Sushin e planejar sair pelo telhado. Inesperadamente, um zumbi mutante apareceu de repente na entrada da escada e, antes que eu pudesse me esquivar, ele agarrou meu braço. Saltei do chão para me esquivar de seu ataque feroz e dei um chute poderoso na cabeça do zumbi. Mas quando eu estava prestes a aterrissar, a criatura de repente se virou e desferiu um soco. Felizmente, minha velocidade havia melhorado muito, o que me permitiu evitar por pouco o golpe mortal. Usei minha força total no zumbi mutante que estava atacando. Inesperadamente, o corpo do zumbi mutante era muito resistente e meu golpe de força total deixou apenas uma cicatriz superficial. Eu sabia que atrasar ainda mais seria muito desvantajoso para mim, então tive que pensar rapidamente em um plano. De repente, Sushi me chamou e jogou um machado de fogo em minha direção. Com a ajuda da arma, rapidamente rompi as defesas do zumbi mutante. No final, dei um golpe no pescoço do mutante, mas, inesperadamente, esse golpe não o matou e acabei sendo pressionado à força contra a parede por ele. Ao ver isso, Sushin parecia preocupada, mas eu estava empolgado porque o zumbi mutante estava tentando me cortar ao meio. No segundo seguinte, inúmeros tentáculos se espalharam do meu abdômen. O zumbi mutante nem teve tempo de reagir antes de ser completamente enredado pelos meus tentáculos de luz negra. Enquanto o zumbi mutante parecia aterrorizado, inúmeros vírus foram extraídos do meu corpo por meio dos tentáculos. Parece que o caminho evolutivo que escolhi não estava errado, mas, de repente, naquele momento, um esquadrão de soldados nos cercou. No entanto, ignorei os tiros de advertência. No segundo seguinte, peguei Sushin e rompi o cerco, apesar dos tiros. Com a extraordinária capacidade de autocura do vírus da luz negra, as balas comuns não poderiam me ferir de forma alguma. Um momento depois, sob a orientação de Sushin, voltei para sua casa, mas, assim que entrei, ela insistiu em tratar meus ferimentos com a graça salvadora da vida de hoje. De modo geral, desde que eu tomasse a iniciativa, ela provavelmente não recusaria. Logo depois de trabalhar duro por algumas horas e com o céu brilhando, saí para comprar o café da manhã, mas de repente recebi uma ligação de Sushin dizendo que uma mulher chamada Song Zikyun estava procurando por mim. Sua filha, Song-gu, é uma das minhas perseguidoras. Nos últimos dias, ela tem me procurado em todos os lugares só porque eu não respondi às suas mensagens. No entanto, como Song Zikyun conseguiu encontrar a casa de Sushin, ela deve ter descoberto algo. Após a queda do Apocalipse, Song Zikyun estabeleceu seu poder e unificou a cidade do Rio, tornando-se a verdadeira rainha. Embora em minha vida anterior eu só pudesse admirar tal presença, agora que tomei a iniciativa, talvez eu possa colocá-la sob meu controle. No entanto, Song Zikyun se aproximou e puxou meu colarinho, dizendo que só queria saber qual era o encanto do homem que assombrava os sonhos de sua filha. Mas eu percebi logo que essa não era sua verdadeira intenção e expressei diretamente que não gosto de rodeios. Ao ouvir isso, Song Zikyun não fez mais rodeios. Então, ser meu genro também é uma opção. Isso me deixou muito surpreso. Eu não acho que você tenha qualquer motivo para me cortejar. Mas, no segundo seguinte, ela sorriu levemente. Eu vi o desempenho heróico do Sr. Shen no hospital. Mais tarde, com a explicação de Song Zikyun, descobri que o pessoal dela estava coincidentemente no hospital e gravou um vídeo meu lutando. Além disso, na lista de sobreviventes resgatados do hospital, ela também encontrou o colega de Sushin, Lu Feng. Na noite anterior, Sushin me disse que foi Lu Feng quem tentou estuprá-la no banheiro do hospital e, mais tarde, empurrou-a diretamente para o zumbi. Como minha primeira mulher, eu naturalmente tinha que eliminar essa escória para ela. Song Zikyun disse que, se eu me juntasse a ela me diria a localização de Lu Feng. Ouvindo isso, eu ri. Parece que Andy Song realmente me subestima. Você ainda não entende minha força. Caso contrário,
seria você quem estaria querendo se juntar a mim. Assim que terminei de falar, demonstrei minha habilidade de garra de osso recém-adquirida, o que chocou Song Ziqion. Isso é uma mutação do vírus zumbi? Que tal se juntar a mim? Depois de recuperar a compostura, Song Ziqion zombou. Esse pequeno truque não me conquistará. Além disso, você já tem uma jovem enfermeira. Por que você se interessaria por uma tia velha como eu? Mas ao ouvir isso, acariciei diretamente seu rosto delicado. Quem não se comoveria com uma mulher tão bonita? Depois de dizer isso, também revelei intencionalmente um pouco de informações apocalípticas. Ao ouvir isso, Song Ziqion não hesitou mais e imediatamente expressou sua disposição de cooperar comigo, dizendo que poderia trocar sua ajuda por minhas informações. Naquele momento, vários tiros foram ouvidos do lado de fora. Acontece que, na noite passada, os militares de River City haviam negociado com Song Ziqion o uso de alguns de seus armazéns para guardar zumbis vivos do hospital. Ao ouvir isso, fiquei pensando, embora os zumbis não se movam em baixas temperaturas, a probabilidade de mutação aumenta em condições extremas. De repente, lembrei-me dos 3 incidentes estranhos de River City. Será que a explosão suburbana poderia ser aqui? Pensando nisso, pedi imediatamente a Song Ziqion que viesse comigo para dar uma olhada, esperando secretamente que fosse um mutante formidável. Do outro lado, um zumbi gigante rompeu pela parede do armazém frigorífico e as armas térmicas comuns não conseguiram causar nenhum dano efetivo. Vendo a situação sair gradualmente do controle, Song Ziqion se aproximou de repente e ordenou que seu pessoal cessasse fogo e recuasse. Ouvindo isso, o comandante Zhao pareceu perplexo. Ele não entendeu o que Song Ziqion quis dizer, mas ela explicou que suas armas simplesmente não conseguiam ferir o zumbi e que continuar a luta era apenas um erro. Song Ziqion disse, eu imediatamente pedi a ele que os enviasse para a morte. Ao mesmo tempo, Luli, presa em uma situação desesperadora, parecia sem esperança, mas, felizmente, eu apareci no segundo seguinte e a salvei. Inesperadamente, o zumbi havia crescido a tal ponto que uma pegada casual minha quase falhou. Parecia que eu não poderia enfrentá-lo de frente. Então, usando minha vantagem de velocidade, comecei a me mover continuamente, confundindo rapidamente o desajeitado zumbi da montanha de carne. Mas Song Ziqion afirmou misteriosamente que ele é seu próprio parceiro. Nesse momento, eu estava sobre a comida armazenada na câmara fria e, em seguida, ativei a habilidade de devoração evolutiva do vírus da luz negra. Em apenas um instante, a carne sob meus pés foi completamente devorada e meu vírus da luz negra evoluiu mais uma vez. Como um relâmpago púrpura, atingi instantaneamente o ponto fraco do zumbi. Imediatamente depois, liberei os tentáculos devoradores novamente, enquanto os tentáculos de luz negra absorviam continuamente o vírus dentro do zumbi. Senti um fluxo contínuo de poder começar a surgir em meu corpo. Ele achou que essa era uma boa oportunidade para eliminar os 2 monstros de uma só vez, mas quando estava prestes a chamar reforços para lançar um míssil, foi subitamente interrompido por Song Ziqion por trás. Ela avisou o comandante Zhao que, se ele não quisesse morrer, não deveria fazer nenhuma besteira. Nesse momento, o sistema me notificou que essa devoração não só me rendeu 500 pontos de vírus, mas também desbloqueou uma nova habilidade de talento, a injeção de vírus. As habilidades do vírus da luz negra foram significativamente aprimoradas. Além da forma de garra óssea afiada, ele também desenvolveu outra forma baseada em poder, o martelo pesado. No entanto, o maior ganho hoje é esse núcleo da montanha de carne, um material raro que pode ser usado não apenas para fabricar equipamento, mas também para construir uma muralha de carne e osso, uma ferramenta invencível para estabelecer uma base no apocalipse. Como jornalista conhecido em River City, celebridade local da internet, reconheci naturalmente Luli. Se bem me lembro, foi você quem me filmou secretamente no hospital. Nesse momento, o comandante Zhao disse que o comandante Huang, do distrito militar, esperava que eu pudesse salvá-la 2 vezes. Eu disse que sim. Ao ouvir o nome Huang Xingyu, meu rosto escureceu imediatamente. Depois que as provações aconteceram em minha vida anterior, Huang Xingyu reuniu um grupo de indivíduos despertos e os explorou como animais. Infelizmente, eu era um dos que acreditavam em sua chamada justiça e me tornei um deles. Eu lutava para sobreviver, mas não conseguia nem mesmo uma refeição decente. E aqueles que tentavam resistir eram perseguidos por ele sob a acusação de traição. Desta vez, o comandante Zhao tentou me coagir moralmente, pressionando-me com o dever que todo cidadão deve cumprir. Ao ouvir isso, Song Ziqion não o deixou na mão. Que direito você, um mero comandante de companhia, tem de nos dizer o que fazer? Diante da imponência de Song Ziqion, o comandante Zhao não conseguiu pronunciar sequer uma palavra de objeção. Mas, nesse momento,
Um de seus subordinados relatou de repente que os sobreviventes em quarentena estavam causando problemas. Ao ouvir isso, perguntei imediatamente se havia alguém chamado Lu Feng entre os sobreviventes, e com certeza, Lu Feng estava entre eles e até liderava os desordeiros. No segundo seguinte, de repente, dei um tapinha em seu ombro e injetei o vírus zumbi em seu corpo, dando-lhe um pequeno choque. Lu Feng parecia perplexo e, em seguida, sussurrei em seu ouvido. Sushin disse ontem à noite na cama que queria matá-lo. Imediatamente depois, dei 2 passos para trás e declarei em voz alta que Lu Feng havia se transformado em um zumbi. Como esperado, o tobo Lu Feng ficou vermelho de raiva e me atacou. Mas, no segundo seguinte, suas pupilas se dilataram bruscamente e, sob a influência do vírus, ele instantaneamente se transformou em um zumbi. Ao ver isso, usei imediatamente a forma de martelo pesado e, infelizmente, o mandei para outro mundo. Ao sentir essa força poderosa, fiquei muito satisfeito. Chefe Song, você se saiu bem. Posso compartilhar algumas informações com você quando voltarmos. Mas, ao ouvir isso, Song Ziqion se aproximou de mim, tendo visto minhas habilidades e já se arrependendo um pouco. Acho que ser seu parceiro não é lucrativo. Ainda é possível me tornar seu seguidor agora? Isso depende de seu valor e desempenho. Logo, entrei na Ferrari de Song Ziqion e fui para sua casa. No caminho, comecei a verificar as recompensas obtidas ao matar o zumbi da montanha de carne. Inesperadamente, havia 2 livros de habilidades: Sede de Sangue e Aprimoramento Muscular. Infelizmente, ambas as habilidades são de nível baixo. Não valem a pena para mim agora. No entanto, para construir uma força, elas têm um valor extremamente alto. E também, depois de matar o zumbi da montanha de carne, 6 moedas de ouro foram deixadas. Isso é perfeito para a criação de um grupo de bate-papo que planejo usar para começar a preparar o terreno para a formação da minha força. Recrutar pioneiros que, como eu, despertaram cedo, estabelecendo boas relações com eles nos estágios iniciais das provações. Dei ao grupo de bate-papo o nome de Grupo de Bate-papo 001 e planejei começar a reconstruir minha própria cidade do Imperador Branco a partir desse momento e fazer dos heróis um cão sob meus pés. Logo após chegar à casa particular de Song Ziqion, compartilhei com ela algumas informações cruciais sobre os estágios iniciais do Apocalipse. Acredito que isso deve ser suficiente para você reagir e obter uma vantagem no Apocalipse. Mas Song Ziqion ainda não estava satisfeito e perguntou seriamente como ela poderia se tornar uma de minhas pessoas. Eu estabeleci 2 condições. Primeiro, não preciso de seguidores que sejam inúteis, e segundo, preciso de lealdade absoluta, como a de um cão leal. Ao ouvir essas canções, Ishi ficou atonita, sentindo-se totalmente qualificada em termos de habilidade. Seu poder, dinheiro e status em Cidade do Rio são inigualáveis. Mas, ao ouvir isso, eu lhe disse, de forma provocante, que depois do Apocalipse, novas regras serão aplicadas, e tudo que você tem atualmente não terá valor. Pensando na possibilidade de ela e sua filha se tornarem brinquedos para os outros no Apocalipse, Song Ziqion hesitou. Então, qual é a diferença entre ser seu cão fiel e ser o brinquedo de outra pessoa? Então, ofereci a ela um palco para se expressar plenamente, porque sempre serei mais forte do que você. Não vou restringir você por ciúme. Ao ouvir isso, Song Ziqion disse. Song Ziqion abandonou suas últimas defesas. Imediatamente se ajoelhou e voluntariamente jurou lealdade a mim. Ver a outrora rainha da Cidade do Rio submeter-se a mim despertou um pouco de entusiasmo em mim, ansioso para experimentar o fascínio dessa mulher. Mas, naquele momento, a filha de Song Ziqion ligou de repente. Acontece que, pouco antes, Song Ziqion havia enviado alguém para ligar para Song Gun. No momento em que ainda estava procurando Shen Bai, ela imediatamente ligou para sua mãe para perguntar o que estava acontecendo. Quando Song Go ouviu minha voz ao atender o telefone, ela ficou imediatamente surpresa e perguntou apressadamente sobre a situação de sua mãe. Eu lhe disse: sua mãe está comendo e não pode falar agora. Depois, disse a ela que voltasse porque havia algo importante. Ao ouvir isso, Song Go me repreendeu por não ter respondido suas mensagens por vários dias, e me disse para esperar obedientemente em casa pelo seu retorno imediato. Mas, antes que ela pudesse terminar a frase, eu já havia desligado o telefone, deixando Song com raiva e prometendo me fazer cair a seus pés algum dia. Por outro lado, tendo acabado de comer, Song Ziqion esperava que eu também protegesse sua filha no Apocalipse. Ao ouvir isso, mostrei uma expressão brincalhona. Se você se esforçar o suficiente. Song Ziqion não demonstrou nenhuma insatisfação ao ouvir isso. Em vez disso, ela expressou sua determinação em continuar tentando. Logo, em um armazém secreto nos subúrbios, Song Gu estava muito insatisfeita, achando ridículo que até mesmo sua mãe acreditasse em tal absurdo apocalíptico. Mas Song Ziqion, com um semblante sério,
instruiu-a a ficar quieta ao sair do carro e apenas observar obedientemente. Enquanto isso, com a ajuda de Song e Kyun, descobri rapidamente que todos os zumbis da cidade do Rio estavam reunidos em um depósito nos subúrbios. Quando ordenei que as portas do armazém fossem abertas, inúmeros zumbis rugiram e saíram em massa. No entanto, diante de centenas de zumbis que se aproximavam rapidamente, permaneci impassível. Assim que os zumbis chegaram a 2,5 metros de mim, explodi a cabeça de um dos principais zumbis azarados em um instante. Ao ver essa cena, Sushin e Sangu imediatamente sentiram o estômago revirar. Em seguida, ativei imediatamente a habilidade Absorção de Vírus. Em um instante, todos os zumbis do depósito foram completamente drenados por mim. Logo, o sistema me notificou que eu havia matado mais de 300 zumbis, ganhando o título de Zombie Hunter, Caçador de Zumbis, que não apenas adiciona 5 a todos os atributos, mas também aumenta o dano aos zumbis em 5%. Além disso, depois de coletar 500 amostras de vírus de zumbis, agora eu poderia usar pontos de vírus para trocar por uma fórmula de soro, o que me deixou muito animado. Você deve saber que mesmo aqueles com talentos despertos podem ser afetados pelo vírus zumbi. Agora que tenho a fórmula do soro para o vírus zumbi, tenho o capital suficiente para estabelecer uma força mais forte. Depois, pedi a Song Zichun que convocasse todos e ordenei que cada um deles matasse um zumbi. Isso porque só eu sei claramente que, se você matar um zumbi com uma arma fria antes do início dos testes, a chance de mutação será significativamente reduzida. Matar um zumbi com as próprias mãos evita totalmente a transformação em zumbi. No momento seguinte, eu trouxe um zumbi. Vamos ver sua força agora. Quem será o primeiro? Um para cada. Ao ouvir isso, o guarda-costas de Song e Kyun, Leng Xiong, se ofereceu ansiosamente e imediatamente atacou o zumbi. E fiel ao seu papel de guarda-costas da rainha da cidade do Rio, ela derrubou o zumbi sem esforço em apenas um encontro. Ao ver isso, fiquei muito satisfeito. Rápido, preciso, implacável e limpo. A próxima foi Song e Kyun. Com a ajuda de uma arma, embora não tivesse habilidades de luta, ela esmagou a cabeça do zumbi sem esforço. No entanto, eu estava um pouco insatisfeito. A falta de força fez com que fossem necessários vários golpes para terminar o trabalho, o que seria problemático se enfrentasse vários zumbis. Quando chegou a vez de Sushin, sua falta de força a levou a ser derrubada pelo zumbi. Mas, confiando em seu conhecimento de anatomia humana como enfermeira, ela conseguiu lutar e matar o zumbi em troca. Finalmente, quando chegou a vez de Song, ela ficou tão assustada que chegou a se molhar. Apesar das persuasões e dos confortos sinceros de Song e Kyun, Songu ainda insistia que não conseguiria fazer isso. Ao ver isso, também fiquei desapontado. Ainda não consigo fazer isso. Eu não esperava que você se assustasse e se molhasse antes mesmo de lutar contra o zumbi. Como uma pessoa assim poderia sobreviver às provas? Então chamei Song e Kyun, que estava consolando a filha, e pedi que ela investigasse onde os zumbis de Cidade do Rio estavam se reunindo. No entanto, ela recusou. Song e Kyun olhou preocupada para sua filha e disse: "E quanto a Song-gu, nós também não temos a capacidade de eliminar o vírus." No segundo seguinte, entreguei a ela um pedaço de papel e, ao ver que era, na verdade, a fórmula do soro para o vírus zumbi, Song e Kyun ficou visivelmente chocada. Mas esse processo parece um pouco complicado. Eu já previa que ela diria isso. Então, eu lhe disse: basta colocar os ingredientes na fórmula e ela gerará automaticamente o soro. Esse é o aspecto precioso das fórmulas alquímicas. Ao ouvir isso, Song e Kyun ficou em êxtase. Farei o possível para concluir a tarefa que você me deu e manter a fórmula segura. Depois de dar todas as instruções, peguei meu celular para verificar a postagem da Pioneer que eu havia publicado há alguns dias. A maioria dos internautas achava que eu estava brincando e, ao ver os comentários zombeteiros deixados na seção de comentários, não pude deixar de mexer os lábios. Mas, de repente, uma mensagem privada chamou minha atenção, e parecia que havia algum ganho. Afinal, um pioneiro que havia despertado cedo encontrou minha postagem, e eu soube que seu nome era Anxiel, despertado com uma habilidade de controle mental de classe S. Em seguida, eu o adicionei ao grupo de bate-papo 001 criado anteriormente. No entanto, o que eu não esperava era encontrar informações de outro pioneiro, Xue Quan, lá também. Em minha vida anterior, ele era uma potência de nível imperador. Se eu pudesse colocá-lo sob meu comando, ele definitivamente seria uma grande força no futuro. Song e Kyun havia providenciado para que Luli investigasse o paradeiro de outros zumbis. Luli descobriu rapidamente que tudo isso foi orquestrado pelo senhor da cidade do Rio. Eles haviam enviado todos os zumbis coletados para contêineres no cais. Mas enquanto ela estava esperando para encontrar a pessoa que trazia as informações, de repente,
Vários zumbis caíram na sua frente. Não precisa esperar mais. Seu amiguinho veio vê-la. Tio aqui, eu realmente gosto de pessoas fofas como você. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Li ficou horrorizado. Acabou. Fui descoberto. Enquanto isso, aqui, outro pioneiro chamado Liu Wai se juntou ao grupo. Ele veio me perguntar sobre talentos, mas o que eu não esperava era que ele tivesse despertado uma habilidade de classe SS chamada Dark Cold Body. Mas, nesse exato momento, um barulho de passos interrompeu meus pensamentos. Ao ver a expressão ansiosa de Song Zixion, perguntei-lhe rapidamente o que havia acontecido. Acontece que Lu Li já havia reunido as informações, mas foi acidentalmente capturada pela outra parte, que agora exigia que Song Zixion viesse negociar. Ao ouvir isso, Song Zixion começou a suar frio e imediatamente se ajoelhou para me garantir que Lu Li nunca nos trairia, sugerindo que o problema poderia estar na pessoa que ela havia enviado. Ao ouvir isso, acenei com a cabeça em sinal de satisfação. Se for esse o caso, então eu a resgatarei. Enquanto isso, no armazém da doca, Xing Men estava observando divertidamente a Lu Li sequestrada. A senhorita Lu Li está realmente fora de seu alcance. Eu não a toquei como um favor a Song Zixian. Se ela optar por me obedecer, então você naturalmente se tornará uma de minhas subordinadas. Mas se não, vocês dois se tornarão meus brinquedos. Vamos! E eu imediatamente mudei da forma de garra para a forma de martelo pesado. Depois de mandá-lo voar, mudei rapidamente para a forma de garra. Mas, inesperadamente, ele atacou novamente e, vendo isso, eu revidei com o martelo pesado. No entanto, ele o bloqueou com facilidade, o que o deixou bastante convencido. Esse é seu talento de classe SSS? Isso é tudo? Está ao menos tentando, fracote? Ao ouvir isso, eu apenas ri. Meu talento já está em ação há algum tempo. Você é burro demais para perceber. Sem saber da situação real, Xing Men pensou que eu estava apenas blefando. No segundo seguinte, ele apareceu instantaneamente na minha frente e me fez voar. Claramente, todos os seus atributos são mais fracos do que os meus. Pare de fingir, garoto. Diante do poder absoluto, você é apenas a... Antes que ele pudesse terminar a frase, no momento seguinte ele começou a cuspir sangue sem parar. Ao mesmo tempo, o sistema continuava exibindo várias notificações de infecção por vírus, inclusive o mais grave, o HIV. Vendo a expressão de perplexidade no rosto de Xing Ming, não pude deixar de comentar. A constituição desse cara é realmente boa. Demorou tanto tempo para o vírus fazer efeito. Como é a sensação de sofrer tantas doenças ao mesmo tempo? As defesas de Xing Men se romperam instantaneamente e ele avançou contra mim. Mas em seu estado atual, como ele poderia ser páreo para mim? Um único golpe perfurou seu corpo. Ao mesmo tempo, minha habilidade devoradora foi ativada. Espero que seu talento não me decepcione. Com certeza, o sistema não apenas notificou que o vírus da luz negra havia completado seu despertar inicial, mas também ganhou a capacidade de acessar algumas memórias dos alvos devorados e uma chance de adquirir quaisquer habilidades que eles tivessem dominado. Isso me deixou muito satisfeito. Em seguida, peguei o equipamento deixado por Xing Men para identificá-lo, e ficou claro que ele havia matado mais do que apenas um zumbi mutante, pois ele tinha até um projeto de fabricação de grau C. Isso significa que seu atributo de sorte era bastante alto, mas agora tudo isso é meu. Depois de lidar com esse assunto, lembrei-me de minhas experiências desde o dia em que voltei ao passado até agora. Foi uma jornada gratificante, e até mesmo consegui subjugar a outrora alta e poderosa rainha de Cidade do Rio. Chefe, por favor, entre no carro. Nesses últimos dias, precisamos planejar e nos preparar adequadamente para os acontecimentos após a descida. De volta à vila, confirmei que todas as tarefas que designei para Song Zixion e os outros foram concluídas. Lu Li havia coletado dados sobre a população da área ao redor da vila, para que pudessem começar a limpeza assim que o apocalipse começasse. Sushine também havia terminado de comprar os suprimentos. Finalmente anunciei o momento da chegada do apocalipse no grupo de bate-papo dos pioneiros, e os pioneiros receberam minha mensagem prontamente. Alguns estavam impacientes, alguns estavam nervosos e outros estavam animados. À medida que o tempo passava, pedi apressadamente a Song Zixion e aos outros que viessem até a janela para ver, porque logo essa cena pacífica e tranquila desapareceria completamente. Uma contagem regressiva de 10 segundos começou, com Song tremendo de medo ao meu lado, enquanto Song Zixion e Sushin pareciam confiantes. Faltam 3 segundos. O tempo acabou. A sensação familiar nos atingiu novamente, e o teste do apocalipse começou oficialmente. Os humanos sobreviventes se tornaram evolucionários, e a maioria dos demais foi morta por outras espécies que apareceram durante o teste ou acabou se transformando em zumbis. Ao mesmo tempo, fendas espaciais começaram a aparecer nos céus da Terra e, nesse momento,
Eu observava em silêncio tudo o que estava acontecendo do lado de fora pela janela. De repente, a voz do sistema soou. Propriedade da ampulheta do tempo confirmada. Início da vinculação. Não é bom. Song Zichon e os outros ainda estavam aqui, e eu não podia deixar ninguém saber sobre a ampulheta. Quando eu estava prestes a falar, fiquei surpreso ao perceber que o tempo parecia ter parado para todos, menos para mim. O avião que estava caindo também congelou no ar. Então a ampulheta começou a brilhar. Uma luz roxa surgiu instantaneamente em meu corpo. A ligação da ampulheta com o tempo foi bem sucedida. Seu painel também foi exibido e, inesperadamente, eu também havia ganhado uma habilidade de salvar vidas, que me permitia salvar meu estado e carregar de um estado salvo. Uma habilidade tão poderosa para salvar vidas tem apenas 1 hora de recarga. Quando a parada de tempo terminou, Song Zichon veio ao meu lado e perguntou: "Você acabou de dar alguma instrução ou eu ouvi errado?" Ao ouvir isso, eu lhe disse que ela não tinha ouvido errado e imediatamente os instruí a garantir a segurança da vila. As noites após a chegada do julgamento são muito perigosas e precisamos ficar atentos o tempo todo. Assim que o dia amanhecer, precisamos começar a limpar a área da vila. Na manhã seguinte, como esperado, os zumbis já haviam cercado a vila. Ao ver isso, Song Zichon ativou imediatamente seu talento de classe S, Purple Gold Eyes, Insight Crystal, que pode visualizar o painel de atributos e as fraquezas do alvo. Ela resolveu a situação dos zumbis em um instante. Enquanto isso, o talento de Lang Xuan era o caminho do assassino classe A. Já forte, seu talento a fez parecer um deus da morte possuído, e ela eliminou dezenas de zumbis em instantes. Do outro lado, Su Xin, uma enfermeira. Desperte talento de classe B, recuperação de alta velocidade. Ela era responsável por tratar os sobreviventes feridos dentro da vila e, até agora, tudo parecia bem, sem nenhum acidente. Eu me senti bastante aliviado. Deixei a situação aqui com elas e usei as memórias de minha vida anterior para me dirigir rapidamente à universidade da cidade do Rio. Naquela época, em minha vida anterior, um símbolo estranho havia aparecido sobre a universidade da cidade do Rio, e levei muito tempo para entender o significado desse símbolo. Quando me arrependi, já era tarde demais. Portanto, desta vez, preciso aproveitar a oportunidade. Cheguei rapidamente à Universidade Cidade do Rio. Parecia que esse era o lugar, o símbolo onde a projeção daquela divindade havia descido. Sem hesitar, procurei ansiosamente. De repente, alguém me chamou. "Ei, belo evolucionário, por favor, espere. É raro ver um sujeito tão poderoso como você no início da provação. Sou um comerciante. Você está interessado em fazer negócios comigo?" Ao ouvir isso, fiquei muito feliz. Era exatamente isso que eu estava esperando. Seria uma grande honra realizar uma transação com você. Comerciante bondoso, justo, generoso, rico e poderoso. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação, comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.